A gente vai respirar bem profundamente. Nós vamos pedindo a entrada dos guardiões no nosso lar, com muitas tochas, com muitas espirais, fazendo toda a proteção. Nós vamos assim buscando a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Maria Amélia, com Cíntia, com Cássio e com todos os alunos que estão no Hospital Santa Cruz, que possamos buscar essa sintonia, a união com os nossos pensamentos, para que tenhamos uma tarde de muito aprendizado, expandindo a nossa consciência, expandindo os nossos sentimentos. Que seja uma tarde de muita fraternidade, de muito aprendizado, com muito amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos nesse trajeto as atitudes essenciais para se libertar do devaneio. E eu anotei esse parágrafo. Sobre nossa importância pessoal, são o cumprimento do dever e o comprometimento com as tarefas de espiritualização. Cumprir o dever é, acima de tudo, não fugir de nossas provas pessoais. E comprometimento é expressar o júbilo de trabalhar, aprender e servir. Vocês veem que o que tá escrito aí é que dever, comprometimento, ele está falando somente das coisas que diz respeito a nós mesmos, né? Uhum. E Nossas provas pessoais, né? é porque quando a gente fala, quando a gente escuta no meio espírita falar em dever, em responsabilidade, comprometimento, todo mundo pensa logo nisso com relação ao trabalho em favor do próximo. Na realidade, o nosso comprometimento é com a gente mesmo. Nós precisamos nos comprometer em nos espiritualizarmos. E o trabalho em favor do próximo faz parte disso. Mas não está em Mas primeiro. não é esse o objetivo. Mas não é o primeiro lugar. Não é o primeiro lugar. É. Quando a Mesmo gente na começa... relação aqui, na relação da trabalhar primeiro, aprender e servir. Servir. Então, se a gente for seguir essa ordem, né? Isso é nas provas pessoais, né? Mas ele fala antes, né? As atitudes essenciais para libertar do devaneio sobre nossa importância pessoal são o cumprimento do dever e o comprometimento com as tarefas de espiritualização. Mas não é a espiritualização do outro, é a nossa espiritualização. Nossa. Isso. O ponto principal é, mas espera aí, você está falando então que a gente não precisa trabalhar em favor do próximo? Não, porque a espiritualização também tem como base o trabalho em favor do próximo. O que a gente não pode fazer é se colocar acima do que a gente realmente é, né? Muitas vezes a gente coloca em primeiro lugar o trabalho para o próximo, mas a gente não trabalha conosco. Sim. A gente se esquece, né? E aí, quando a gente vê, quando a gente se encontrar, Uhum. vamos lá? Algo mais? O próximo eu anotei, porque Então tá. hoje o amor que supomos viver é uma tenra semente que nos inclina o coração para experiências primárias. Se não somos capazes de pedir desculpas, de nos diminuirmos perante uma obra que não nos pertence, que amor esperar nas atitudes? Realmente. E aí eu A anotei a gente nem, próxima frase. a gente nem pede desculpa ainda, né? Imagina. Mas aí o resultado disso tudo, ou o resultado não, a fonte disso tudo é o seguinte: pensamos que amamos. Nosso amor Isso. está mais na cabeça, no discernimento, do que no Que nos sentimento. sentimentos. Exatamente. Esse que é o nosso problema, né? A gente não ama com o coração, né? A gente ama com a cabeça, né? E geralmente porque no meio do nosso amor estão os nossos interesses pessoais, né? Pessoais.
A interferência, né? Aí, se você vai perguntar assim, é assim que você ama? Aí todo mundo vai, não, não é. Eu tenho sentimento. Essa é a grande briga. Mas aí que tá. E no inconsciente, a gente não tem as nossas vontades? A gente conhece esse inconsciente? Porque as pessoas ficam muito ofendidas quando a gente fala assim, que o amor está mais na cabeça do que no coração, né? É um As amor pessoas, racional, né? É um amor racional. É um amor raciocinado, não é um amor assim, porque deve é, talvez, não sei, não sei explicar isso, o Eu que eu vou estou falar para sentindo, o você, que eu vou estou falar para pensando. você que no meu ponto de vista, esse amor racional é um amor de interesse. É, Hum. Porque você ama a pessoa, mas você quer porque ela receber está te alguma dando coisa. alguma coisa de É volta. isso aí. Se ela É parar isso de aí. dar, você para de amar. Então está na Uhum. cabeça. Está na Porque o cabeça. amor de sentimento, ele É não incondicional. é incondicional. É isso aí. ele é Isso. pleno, era assim que Jesus fazia, não era? É. E é aí que, quando às vezes a gente pergunta para a pessoa, ela se sente ofendida. Mas ninguém nesse Não, planeta ainda consegue amar dessa forma. Pleno como Jesus. Não. Não tem. não, A gente ainda tem o amor na cabeça. não. Eu anotei a próxima também. Não fiquem tristes, olha lá, já ficaram tristes. Pronto. Já deu bico. Pronto. Ô, Jesus. Eu Não, estava mas é uma pensando, verdade mesmo, gente. eu estava pensando num estudo que nós fizemos, não sei se foi nesse livro, acho que não, foi no anterior, da gente de separar, né, o ato da pessoa, É isso aí. né? E isso me veio na cabeça agora. Uhum. Porque assim, às vezes a gente não quer nada material, mas a gente quer o quê? Atenção, Sim, né? Ser olhada, ser entendida. Então a gente está querendo alguma Ser coisa. acolhido. Ser é, acolhido. justamente. Então a gente quer alguma coisa. A gente quer ser entendida nas nossas carências. Não é assim? Uhum. Então a gente quer. A gente quer trocar, né? É Não quer isso aí. só amar de graça, a gente quer uma troca. Eu te amo, mas você também tem que me amar, tem que fazer as coisas. Não é só ser eu, não, não vai dar. Senão não rola. É isso aí. É, É. O acordo nupcial é eu faço por você desde que você faça para mim, não é isso? justamente, é. Por que que Uhum. tá tão ruim assim a convivência humana? Por causa disso. Se não há essa troca, Acho que a convivência humana tá tão ruim porque todo mundo espera receber do outro antes de dar a sua parte. ninguém dá nada. Então ninguém dá nada. É. Fica Não todo dá mundo. nada, é. Fica todo mundo esperando. Fica. Vamos lá. Anotei a próxima frase também. Sem amor legítimo, não há espaço para entendimento e união. Uhum. Porque se o amor legítimo é aquele que a pessoa se doa sem esperar nada em troca, não é isso? É. Isso. Sem esse amor, você vai estar esperando sempre alguma coisa em troca. E aí a gente pode dar exemplos? Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Chico. Chico. E aí a gente para. É. Jesus. Ah, esse não tem nem. Esse. Esse Esse não tem nem como comparar, né? Vamos lá? Algo mais? Anotei 3 parágrafos à frente. Então vamos lá. Alguém anotou alguma coisa antes? somos almas falidas, esse? Isso. Isso, também, Esse. também anotei. Somos almas falidas no amor, José Mário. Jesus nos tutelou na condição de doentes, porque não conseguimos e não sabemos, por enquanto, o que seja amor sem interesse pessoal, tá vendo? Olha aí. Isso levou o Espírito de Verdade a afirmar
na questão 893 do Livro dos Espíritos, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, aqui é uma coisa que a gente já vem falando, né? Não existe caridade sem sacrifício. E quanto mais sacrifício você faz, mais meritória é a caridade. Então, tem pessoas que fazem a caridade, mas ela é a última coisa da lista, né? Se não tem nada na vida dele que impeça, ele vai lá e faz a caridade. Então, é meritório? Claro que é. Mas não é tão meritório do que aquele que deixa das suas coisas para fazer pelo outro, né? Que renuncia Hum. para fazer É a isso aí. caridade pro outro. É isso aí. Agora, quando você encaixa no seu dia, você está fazendo, mas não tem o mesmo peso. Mas, se você for pensar, isso que está escrito aqui parece que é um pouco contraditório com aquilo que a gente leu agora, uns 2 parágrafos atrás, né? Porque lá estava dizendo o seguinte, que a gente primeiro deve pensar na nossa espiritualização, não é? Mas é exatamente o que está escrito aqui. Porque quando você faz pelo outro sem pensar em si, você está se espiritualizando. Não é verdade? Porque quando você faz pensando em si, você continua trabalhando no egoísmo. Aqui ficou confuso, ficou. O quê? O que eu falei? Todos esses sentimentos. Vamos ver todo mundo, né? É, Vai chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar e não sai nem de um lado nem do outro. eu acho que assim, se a gente pudesse resumir tudo isso, primeiro, a gente tem que trabalhar para a nossa espiritualização. Ponto O final. Esse é o nosso objetivo de vida. conhecimento, autoconhecimento e a exemplificação do bem. Exatamente. A exemplificação do bem é essa parte aqui. Agora, exemplificação do bem é você fazer pelo outro sem esperar nada em troca. Não é verdade? É verdade. Verdade. E já existe aquela questão, né, do sacrifício. O que é o sacrifício a Deus? Sacrifício a Deus não é você se penitenciar, ficar ajoelhando em milho. Não é isso que Deus pede. O que Deus pede é que você abdique de você mesmo quando você estiver ajudando o próximo. E aí, assim, a gente entende o que é abdicar de nós mesmos? Não. Não. Ó, tem meu filme predileto na TV Hum. e eu tenho trabalho. Eu abdicar de mim, o filme predileto vai ficar, Vai eu ter vou. trabalho. Certo, lógico. Não é lógico. Quando você fala assim, é lógico para quem está nessa parte de renúncia. Sim. Sim. Sabe quando a gente não tinha quase, a gente sabia que ia ter falta no centro, quando tinha o último capítulo da novela. A gente sabia que a gente ia ter falta. Ia ter falta. Você entendeu? Vamos elevar um pouquinho mais. Vamos lá. Você é o dirigente do trabalho e É isso. naquele dia tem o aniversário do seu sobrinho. É. E aí? Você escolhe qual? Não vai. Tem que ir para o trabalho. É isso aí. Quem está Tem que ir pro trabalho. comprometido, quem vai renunciar a isso, vai chegar depois. Vai Ou vai depois. antes. Avisa, todo mundo já sabe também. Mas assim, isso é muito legal você falar quando a gente está aqui junto, reunido, falando sobre isso, todo mundo bonito, envolvido no estudo, nós estamos filosofando aqui. Sim. Qual que é a diferença entre filosofar e agir? É no momento em que tiver o aniversário do filho, você fala assim, eu não posso ir,
porque eu tenho trabalho. Tá vendo que eu já aumentei um pouco o nível de relacionamento? Agora é o filho. Uhum. Qual que é o limite que a gente dá para isso? Qual que é o Não limite? entendi. Como assim? Que Qual que é limite? qual que é o limite que eu vou falar assim, eu não vou no trabalho hoje porque eu vou fazer aquilo? Porque assim, o que ele quer te dizer, Leda, é que Né? assim, Eu perguntei, deixa eu ver a resposta. Qual que é o limite? Qual que é o limite que eu vou Que eu vou falar assim, deixar de ir no, quando eu vou deixar de ir no trabalho para para ir fazer uma coisa né? para mim? Isso. Pessoal, Qual que é a coisa? só se eu estiver no hospital. Eu pensei assim agora porque é o que acontece. Essa resposta ninguém pode dar pelo outro. Não, quem está Não, falando. ninguém pode dar pelo outro, é Porque verdade. cada um precisa Tem uma escolher o que é medida. importante. Exatamente. Né? Então, a gente não pode julgar. Por isso que eu fui aumentando cada vez mais o nível de comprometimento com o trabalho, né? Uhum. Então, quando é que você deixa de fazer? Quando você está buscando trabalhar pela saúde dos seus, daquilo, eu acho que daqueles que dependem de você, naquele momento, né? Uhum. Diz que Bezerra de Menezes uma vez estava com a filha com febre. E aí ele foi, analisou, medicou a criança, mas ele tinha um compromisso. ele tinha que salvar outra pessoa. Aí ele falou para a esposa dele: Eu vou lá no meu compromisso. Não, mas a nossa filha? A nossa filha está medicada. Eu Também não de tenho mais o que cara. fazer por ela. Gente, é muito. É uma renúncia que cada um vai saber. Vai saber, vai estar num. Cada um vai ter é, a oportunidade de escolher no momento certo, né? Uhum. Mas o que a gente está falando é: pense bem quais são as suas prioridades. Se a gente está aqui na Terra para trabalhar pela nossa espiritualização, pense bem quais são as prioridades. E escolha. E escolheu, vá em frente, mas faça com amor e carinho o que você escolheu, nem que seja sentar para ver o filme. Entendeu? Porque para você é mais importante, então tá tudo certo. Tudo certo. Não há problema nenhum. Mas é uma Porque escolha. também vim para o trabalho, porque também vim para o trabalho pela metade, pensando lá no Adianta. aniversário, pensando no filme, pensando É assim, isso aí. também não adianta nada. É Não, isso aí. porque sempre vai estar o quê? Vai estar quebrado, não vai estar com a melhor vibração, não vai estar com nada, entendeu? Então, assim, as nossas renúncias, cada um vai saber falar sobre si. Isso aí. Mas a gente sabe que a gente vai precisar renunciar. É, uma hora não, Em algum momento a gente vai É, precisar fazer alguma renúncia, tá? Uhum. Seja ela grande, pequena, alguma hora a gente vai precisar renunciar. Não é para Ficar. ninguém se sentir pressionado. Não é isso. hum, É para olhar para ver se as suas prioridades estão de acordo com o que você pensa. Se tiver, vai em frente, gente. Não tem, ninguém pode julgar e condenar ninguém por nada. E Não é verdade? assim, é porque assim, isso que a gente que vai responder. É. é verdade. Quando chegar lá do outro lado, O, a o gente vai olhar e termômetro falar de assim, quanto é importante e deixa de ser importante, cada um tem o seu, né? Isso que você é está isso aí. falando. É assim, né? Porque assim, uma das coisas que é mais importante dentro de qualquer, não é só no espiritismo, em qualquer lugar, é se você tá 100%, se você tá de coração, se você tá É, compreendendo, Se você está pleno, né? se você tá pleno, se você tá feliz, né? Se você vai entrar ali, vai pulsar essa energia. Porque se você vai, sério, ranzinza, Ah, olha, não já foi derrubou o nada. trabalho. Não, já derrubou o trabalho porque assim, pô, até a espiritualidade tira toda essa densidade, haja. é verdade. Né? Então, às vezes, assim, a gente tem que parar realmente, e aí é só se conhecendo. Sim, entendeu? É só se conhecendo. É. Não tem outra opção. Bora? Vamos. Vamos, tagarelinha. Né, tem mais lá na frente, está escrito assim, parece coisa de guerra. Isso.
É por Alguém causa dos anotou, binóculos, alguém né? anotou alguma coisa? O Ferreira, né? Eu já não anotei também aí, não, parece coisa de guerra. Parece coisa de guerra. Não há palavra melhor para definir, José Mário. De fato, estamos em uma guerra de boa parcela dos uma guerra que boa parcela dos irmãos de ideal na carne sequer imagina acontecer nos bastidores da psicosfera dos centros espíritas, quando as portas da vigilância são escancaradas pelas atitudes menos felizes. Se o ataque é contínuo em função das tarefas do bem, imagine quando desguarnecem a conduta. O que ele está falando aqui? A gente vai ser sempre atacado. Sempre. Mesmo que a gente tenha boa, seja bem nesse processo de espiritualização, tá? Só que quando a gente não está bem no processo de espiritualização, a gente abre brechas onde que esses ataques costumam fazer mais vítimas, causar mais dor, mais estrago. Eu acho que é legal a gente ver os vibriões. São espíritos a caminho da ovoidadização que ainda não perderam de toda a consciência. Assim ocorre com os ovoides quando são usados como implantes da maldade. Temos o mesmo sistema social nas regiões inferiores com os vibriões. Caçadores hábeis os descobrem em situações lamentáveis em habitats enfermiços e os aprisionam para as futuras explorações. Alguém imaginava os vibriões? Conseguem entender a diferença de ovoides e vibriões? Os vibriões ainda estão ali, ainda têm Consciência. toda a sua consciência. O ovoide que não tem mais, né? Não. É Eu um anotei. estágio? É um estágio de um passar para o outro? Não, são duas coisas É diferentes. estágio. É um estágio. É um Primeiro vem estágio. os vibriões. Aí os Primeiro vem vibrões vão chegar nos. Eu notei também ali embaixo as irradiações enfermiças dos vibriões estimulam o desânimo, a culpa, o desalento e a inquietude, que constituem piso emocional para a erupção de depressões intermitentes e do falecimento da motivação. O clima espiritual cai em deplorável marasmo. Os raciocínios embaraçam sob sua ação. Forma-se uma aura doentia de apatia e descrença nos ideais superiores. Sob indução de suas emanações mentais, instala-se um ambiente de desconfiança e fixação nas imperfeições uns dos outros. É assim. E aí tem o seguinte, conversando com o Ruiz, né? Ele falou assim: muitas vezes a gente acha que o problema está instalado dentro da nossa casa, né? Que a nossa casa está envolvida com espíritos, com alguma perturbação. Mas, por exemplo, nós que fazemos aí nossas vibrações todos os dias, os estudos, que fazemos isso dentro da nossa casa, a gente cria uma proteção para o nosso lar. Só que aqueles espíritos que querem comprometer a nossa espiritualização, eles usam desses vibriões. No parágrafo anterior a esse, está escrito assim, lá no meio: exalam uma aura vibratória de potência destrutiva em raio de 300 metros aproximadamente. O que significa? Ele não precisa colocar o vibrião dentro da nossa casa. Ele Tá lá coloca fora. lá na esquina. Aí eu gostaria de falar um pouco. Vocês conseguem entender por que é necessário, na hora que a gente faz a elevação, puxar uma corrente de proteção ao nosso lar e outra corrente de proteção em torno do quarteirão? É por causa disso. Para que a gente isole esses pensamentos. Porque a gente precisa colocar nas nossas casas individualmente e é necessário colocar em torno do quarteirão. Porque eles vão entrar? Não.
Mas eles vão continuar insuflando, influenciando. influenciando a chatice, aquela coisa, ai, já tá falando, ai, que não sei o quê, sabe? Mas lembrando um pouco uma coisa que está escrito aí em alguns capítulos anteriores, Hum, nada disso pega na gente se a gente tiver com um pensamento elevado. Sim, Você é sabe a qual que é o sintonia. problema? Que a gente não mantém o pensamento elevado 100% do tempo. A gente É. fica oscilando, né? Então, quando a gente oscila para baixo, eles conseguem influenciar a gente. É por isso que a gente precisa estar orando e vigiando o tempo inteiro. Porque a gente, E primeiro, a quando... gente não vai conseguir manter o pensamento elevado o tempo inteiro porque a gente ainda não É, chegou nesse estágio, tá? sim, Mas sim. a hora que a gente ora e vigia, a gente vai perceber que de repente nós demos uma variada na vibração e a gente começou a ter sentimentos que a gente fala assim, poxa, mas isso não vem de mim, eu não tô assim, eu não estava assim, por que que eu tô assim? Aí você lembra que pode ser uma influência desse tipo. E o que que a gente faz? Eleva o pensamento novamente. A cair de novo, eleva o Eleva pensamento de de novo. novo. E aí vai. Quantas vezes a gente vai precisar fazer isso? Quantas vezes for necessário. No início é assim, aí depois. Depois continua fazendo isso. Não, quando a É gente uma tá no. constante. Eles estão achando que é brincadeira. Fala, então. Eles não... E não é brincadeira. Fala. Eu falei assim, É não é, fato. não. Ó, a gente é uma das coisas que assim. E aí você fala, pô, você é chato. Sou. Nisso eu sou. E quem fez aula comigo dentro do F1 sabe disso que eu sou. Pra gente cair, né, é muito fácil. É. Então, a gente faz. Mantém a energia? Mantém. A gente vai abrir. A gente vai orar e vigiar 24 horas? A gente precisa. Mas a gente vai fazer? Não? E aí, se a gente não fizer? E aí, o que que a gente vai fazer? O que que a gente pode fazer? Transformando um pouco. Ó, se eu sei que eu tenho essa tendência de cair, eu tô caindo por quê? Aonde que eu tô andando? Qual é o meu sentimento? Eu já começo a me vigiar desse sentido. Porque eu sei que na hora que eu cair, por exemplo, assim, eu vou assistir uma televisão, eu preciso assistir coisas que tragam uma vibração baixa? Não, eu posso por uma vibração melhor. Então, se eu não estiver orando e vigiando, eu já tenho uma tendência a não cair. Uma tendência. Agora, se eu juntar, eu não estou orando, eu não estou vigiando, e não estou fazendo, e ainda vou fazer me alimentar disso, eu vou cair. Entendeu? Então a gente começa a entender que as escolhas estão nas nossas mãos. Ah, eu não vou conseguir. Eu tenho um jantar, eu tenho algo. Então presta atenção. O que que eu vou falar nesse jantar? Começou assunto que vai empipinar, eu vou falar, eu vou alimentar essa teia, ou eu vou ficar mais quietinha? Vou entrar mais em oração. Então a gente tem opções. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem opções de não cair. A gente só tem que pensar. Porque a gente vai ter que viver no mundo. E esse orar e vigiar, a gente vai conseguir fazer no meio de todas as pessoas. Se a gente conseguir fazer, então tá tudo certo. Orar e vigiar e não cai. É. E é essa que é a nossa responsa, né? Não dá para terceirizar para o outro. São as nossas escolhas. Vamos parando por aqui? Vamos. Paramos em eles são colocados em gaiolas eletrônicas que controlam temperatura e luz para que os vivilões não caminhem para a ovoidização.